Bom, vamos ver então a resposta correta. Sobre o objeto de estudo da filosofia, pode-se afirmar alternativa D. A filosofia não possui apenas um único e exclusivo objeto de estudo, certo? Como vimos, a filosofia ela pode ter vários objetos. Tudo aquilo que se apresenta como um problema para a filosofia pode se tornar um objeto de estudo. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre educação. Uma pergunta para você, meu caro aluno. Mesmo onde não há escolas, há educação? Existe educação? Isso mesmo, podemos dizer que sim, né? Então, por exemplo, em uma sociedade tribal, não há escolas, mas existe educação, não é mesmo? Então, há um processo educativo informal, difuso, que ocorre nas várias atividades do grupo, não é mesmo? Então, a criança acompanha os pais nos rituais, na caça, na agricultura, nas festas. Então, há esse processo difuso de aprendizagem. A criança aprende no dia a dia. Embora não exista um local específico, mas há essa educação difusa. Quando o ser humano nasce, ele encontra um mundo cultural já existente e passa a ser educado de acordo, então, com esses valores do seu grupo social, certo? Valores e regras. Vamos falar um pouco da pedagogia. A palavra pedagogo, ela vem do grego paidagogos. Essa palavra vem de paidos, criança, mais agogos, condutor, guia. Então, o paidagogos era o condutor, o guia, o escravo que conduzia a criança até a escola de primeiras letras, depois buscava, certo? Com o passar do tempo, a palavra pedagogia vai se configurar como ciência da educação. Então, a pedagogia é esse campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua historicidade e na sua totalidade. E a pedagogia também é orientadora da prática educativa, não é? E ela se ocupa de uma educação que é intencional, uma educação que visa fins a serem atingidos. Então, eu abordei agora há pouco sobre a sociedade tribal. Lá existe educação, mas ela não é assim sistematizada. Não há um horário específico, não há um local específico. Então, na sociedade tribal, você não tem uma bibliografia, exames. Então, tudo é difuso e no dia a dia. Já a educação intencional, não. Já é uma educação sistematizada, organizada, certo? Então, envolve também valores, escolhas, concepção de realidade. Vamos falar mais sobre isso. Filosofia e pedagogia. Então, qual a relação que podemos estabelecer entre a filosofia e a pedagogia? A pedagogia deve refletir sobre a prática educativa, não é mesmo? Quais são os interesses, os valores, o ser humano que se quer formar. A educação trabalha com esse desenvolvimento dos seres humanos. Podemos pensar também que a educação é um instrumento para a transformação ou para a manutenção da sociedade, não é mesmo? Já que a educação ela pode atuar para a reprodução social ou para a transformação social. Então, a pedagogia, com base na filosofia, irá refletir sobre questões fundamentais para a educação, como, por exemplo, o que ensinar. Então, quais são os conteúdos que serão privilegiados? O aluno deve aprender filosofia, deve aprender arte, teatro, literatura, matemática. Qual a carga horária? Qual disciplina terá uma carga horária maior ou menor? Então, é necessário refletir sobre quais conteúdos serão ensinados e quais serão deixados de lado, certo? Outra questão, como ensinar? Como o professor irá ministrar sua aula? Então, teremos aulas expositivas, dialógicas, ou será uma espécie de doutrinação, certo? Outra questão importante, quem ensinar? Quem é esse aluno? Qual a sua realidade? É possível fazer um plano pedagógico sem conhecer a realidade do aluno? Né? Não. Para que ensinar? Então, essa questão é fundamental. Para quê? Qual o objetivo da educação? Qual ser humano se quer formar?
Então, se quer formar o ser humano crítico, humanista, ou se quer formar para o aluno passar no vestibular, enfim, que ser humano se pretende formar? Então, ao responder essa interrogação, ela também vai influenciar nas outras questões. Então, por exemplo, quando uma escola fala assim, o objetivo aqui é passar no vestibular. Então, o conteúdo irá privilegiar os conteúdos dos grandes vestibulares, certo? Então, é necessário ter claro que ser humano se pretende formar com a educação. Daí podemos dizer que uma ação pedagógica, então, ela necessita de uma reflexão filosófica. Por quê? Porque se a ação pedagógica não se processar através dessa reflexão consciente, ela será processada de uma forma automática, através dos valores estabelecidos. Então, ela vai ficar na esfera do senso comum. Então, a pedagogia deve fazer uma reflexão com a ajuda da filosofia sobre essas interrogações fundamentais, certo? Vamos falar um pouco do trabalho como elemento de mediação entre o homem e a natureza. Eu começo fazendo uma pergunta para você. Será que a gente pode falar assim que os animais trabalham ou apenas os seres humanos? Geralmente, quando se faz essa pergunta, os alunos dizem, não, os animais trabalham, a formiga trabalha, a abelha trabalha, certo? Mas, segundo Marx e Engels, é o trabalho que diferencia os seres humanos dos animais. O trabalho é uma atividade humana, certo? E tem uma citação que Marx diz, que eu nunca esqueci, que ele fala assim, o pior mestre de obras é superior à melhor abelha. Então Marx ele diz assim, que o pior mestre de obras, ou arquiteto, ele é superior à melhor abelha ou à melhor aranha. Porque a abelha e a aranha fazem obras, né, que podem até causar inveja aos seres humanos. Mas o pior mestre de obras, ou o pior arquiteto, por pior que ele seja, ele projeta no seu cérebro antes de executar, certo? Então, o trabalho, ele tem essa característica de ser uma ação intencional. E o trabalho, ele faz essa mediação entre o homem e a natureza. Os seres humanos extraem da natureza os elementos necessários para a sua sobrevivência. Então, quando eu digo assim que só o ser humano trabalha, qual é o conceito de trabalho aqui? É justamente esse que está aqui, uma ação dirigida por finalidades conscientes. Então, o ser humano, antes de agir, ele projeta no seu cérebro. Já os animais fazem obras belas, porém, não há uma intencionalidade, há uma repetição, certo? Eis aqui uma imagem de Marx e Engels, que foram os grandes teóricos do pensamento socialista. Eles escreveram juntos o Manifesto do Partido Comunista, a obra A Ideologia Alemã, certo? E eles também tematizaram muito sobre essa questão do trabalho, da transformação social. Então, falando mais um pouco sobre essa questão. O trabalho implica praxis. O que significa praxis? Praxis significa uma união interdependente entre a teoria e a prática, certo? Essa união recíproca. Por quê? Porque toda teoria está relacionada com a prática e toda a prática se relaciona com a teoria, certo? Por exemplo, vamos supor que você resolva fabricar uma mesa. Você fala assim, eu não quero comprar a mesa, eu quero fazer uma mesa. Então, você vai precisar de materiais, não é? Você vai precisar de madeira, prego, verniz, lixa, etc. Então, ao comprar o material, você já tem uma ideia do que tipo de mesa você irá fazer, não é mesmo? Então, você já tem uma ideia. Você pode ter um esboço mental ou mesmo um rascunho, né? Altura, largura, etc. Aí, chega no sábado, você resolve fazer a sua mesa. Então, você começa a fazer a mesa, tal, você vai colocar lá em um canto da sua casa. Ao fazer a mesa, você está se guiando pela teoria que você tem. Mas, talvez, no momento de fazer a mesa, você pode chegar à conclusão, eu acho que vai ficar muito larga, vou ter que fazê-la mais estreita. Ou, ela vai ficar muito alta, vou deixar um pouco mais baixa. Então, você percebe, você tem uma teoria que orienta a prática. Mas, na prática, ela está se relacionando com a teoria.
Então, essa é a relação dialética. A teoria guia a prática e a prática também se relaciona com a teoria, certo? Depois um vizinho seu pode falar assim, você pode fazer uma mesa igual para mim? Se você for construir a segunda mesa, ela já vai estar enriquecida por essa relação teoria e prática, certo? O trabalho como mediação, há uma curiosidade em relação à palavra trabalho, que ela vem do latim tripalium, que significa 3 paus, que era um instrumento de tortura usado durante o Império Romano, certo? Então, na etimologia da palavra, o que a gente percebe? Que trabalho está associado com castigo, algo negativo, certo? Por exemplo, no mito de Prometeu que eu relatei anteriormente, após a vinda da mulher, os seres humanos tiveram que trabalhar, certo? Para ganhar a vida. No Gênesis também, o que você tem lá? Adão e Eva viviam no paraíso, tinham tudo. Após o pecado, foram expulsos do paraíso e condenados a ganhar o pão com o suor do rosto, ou seja, ao trabalho. Então, ao longo da história, o trabalho ele teve uma conotação negativa. Algo que irá mudar com a burguesia. A burguesia vai tentar, então, imprimir um aspecto positivo ao trabalho, certo? Bom, vamos abordar aqui outros conceitos. Alienação. Essa palavra alienação significa tornar alheio, transferir para outro o que é seu. Então, no trabalho alienado, o fruto do trabalho não pertence ao trabalhador, certo? Vamos supor que o camarada trabalha em uma fábrica de automóveis. Ele ajuda a fabricar o carro. Chega no final do dia, ele pode pegar o carro e ir para a casa dele? O carro da empresa que ele ajudou a construir? Não. O carro não lhe pertence. Ele trabalha em troca de um salário X, certo? Então, ele vende sua força de trabalho e recebe um salário em troca. Então, o fruto do trabalho não lhe pertence. O que vai acontecer é que, com a Revolução Industrial, vai aumentar essa dicotomia concepção versus execução do trabalho. Ou seja, vai aumentar a separação entre aqueles que pensam o que deve ser feito e aqueles que executam o trabalho, certo? Com isso, esse trabalho alienado leva à alienação do próprio ser humano. O ser humano ele não escolhe o que ele irá fazer, o horário, o ritmo, e ele também perde o conhecimento do conjunto, porque muitas vezes ele faz apenas uma parte. Então, o trabalho alienado acaba também alienando o próprio ser humano, certo? Vamos abordar um pouquinho sobre ideologia. Então, segundo Marx, a ideologia ela acaba dificultando a tomada de consciência pelo trabalhador. Por quê? Porque a ideologia faz as pessoas aceitarem a sua condição desfavorável. Então, o que acontece? Na perspectiva de Marx, a classe que está no poder quer continuar no poder, certo? Quer manter o poder, manter os privilégios. Para isso, faz uso de uma ideologia. O que podemos entender por ideologia? Podemos entender como um conjunto de ideias, valores, que faz as pessoas pensarem e agirem da forma que convém à classe que está no poder. Então, a classe que está no poder quer se manter, como eu falei. Para isso, lança a mão de um conjunto de ideias e valores que faz as pessoas aceitarem a sua condição sem protestarem, reclamarem, certo? Então, é uma espécie de manipulação. Quais são as funções da ideologia? Ocultar as diferenças de classe, certo? Facilitar a continuidade da dominação de quem está no poder, assegurar que a sociedade se mantenha coesa. Exemplos, quando eu falo assim, todo trabalho dignifica o homem. Será que isso é verdade? Embora o trabalho seja importante, mas se eu falo todo trabalho, né, tem trabalho que o ser humano não se humaniza, muito pelo contrário. Basta a gente pensar no trabalho escravo, trabalho infantil, quando a pessoa é muito explorada, certo? Outra frase ideológica, todos possuem as mesmas oportunidades para vencer, só depende do esforço individual de cada um. Isso é verdade? Caro aluno,
o esforço individual de cada um é muito importante, mas em uma sociedade muito dividida, as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Basta a gente pensar, né, uma pessoa que vem de uma família estruturada, que faz cursos, estuda, etc. E outro que vem de uma família desestruturada, tem que trabalhar desde pequeno. Então, quem vai ter mais chance de conquistar os melhores empregos, certo? Enfim, segundo Marx, a existência da desigualdade e da injustiça não é natural, mas social. Ou seja, natural é aquilo que pertence à natureza. Por exemplo, o vento, a chuva, isso é natural. Social é construção humana. Então, miséria, pobreza, desigualdade não é natural, mas social. E para Marx, os homens fazem história, fazem sua própria história e eles podem mudar essa situação social, certo? Então, um momento de interatividade. Para distinguir a atividade humana da ação animal, usamos a palavra praxis, que significa, alternativa A, a inexistência de relação entre a teoria e a prática. B, a separação dialética entre a teoria e a prática. C, a relação independente entre a teoria e a prática. D, a distinção entre a teoria e a prática. E, a união interdependente e recíproca entre a teoria e a prática. Pense um pouquinho e já retornaremos.